Pessoal, Coritiba 3, Ceará 1, uma vitória até tranquila no segundo tempo, depois de um primeiro tempo muito burocrático do Coritiba aqui no Couto Pereira. Vitória merecida porque foi o Coritiba quem quis mais, apesar de ter um início preocupante, o time claramente assustado, sentiu a cobrança dos torcedores antes do jogo. 12 mil pessoas, inclusive, estiveram aqui no Couto Pereira nessa fria noite de quarta-feira. E o torcedor cobrava, óbvio, quando entrou o time no campo, a torcida vaiou, cobrou, o Jorginho foi muito cobrado pelos torcedores, e o time parece que sentiu esse início porque deu muito campo para o Ceará. Aos poucos foi se ajustando com um trabalho mais próximo do Josué e do Lucas Ronier. Josué ainda foi irregular, mas ele tem uma diferença técnica no passe, no lançamento, no cruzamento, é muito evidente em relação à maioria dos jogadores do Coritiba. Foi assim, numa virada de jogo, que o Coritiba conseguiu a primeira jogada de ataque com o Lucas Ronier. Depois, o Coritiba foi se ajustando, mas ainda com muita dificuldade em criar. Teve mais uma chance com o Brumado, mas faltava ainda um pouco mais de agressividade e de constância ofensiva. O Jorginho mudou como é raro ver ele mudar, tirando o Vini Paulista e colocando o Robson. E aí, assim, tem coisas que são muito simples, e não sou eu o professor das coisas, não são os meus colegas, os professores, mas é o futebol que nos ensina. Coritiba precisava de jogo mais agressivo. Quando entra o Robson, surge esse jogo agressivo. Coritiba começa ainda claudicando o segundo tempo, mas quando começa a criar, vai chegando com mais perigo. E aí tem a falta do gol do Robson. Ele mesmo sofre a falta, ele bate a falta. A bola bate no travessão, bate nas costas do Bruno Ferreira e entra 1-0 para o Coritiba. Logo depois o segundo gol, na jogada do Ronier com o Robson e o Brumado. 2-0. É a tal história. Os dois gols foram muito rápidos, um depois do outro. Mas já deixava claro que o Coritiba tinha uma postura diferente do jogo contra o Operário. Vamos então imaginar que o time aprendeu a lição. Mas o Coritiba continuou falhando e o Maurício Antônio, em mais uma jornada ruim, falhou no lance do gol do Facundo Barceló. Ali, 31 do segundo tempo, ficou uma questão. Será que o Coritiba vai voltar a ficar na retranca e vai deixar o Ceará mandar no jogo até o final? Mas não, a resposta foi muito rápida. Outra boa jogada, agora do Ronier com o Brumado, até chegar no Matheus Friso, que fez o gol. Está muito claro que dentro dessa estratégia que o Coritiba montou no segundo tempo, está o caminho para jogar lá em Itu no próximo sábado. Não dá para o Coritiba ser cauteloso mais. Se você trabalha com a matemática de buscar o acesso, o Coritiba precisa jogar a favor da matemática. Não adianta só ficar esperando que os números se resolvam sozinhos. Os matemáticos na Universidade Federal de Minas Gerais fazem muita coisa, conta principalmente, mas jogar bola eles não jogam. Então, para o Coritiba continuar a ter chance de acesso, tem que continuar jogando e tem que ser ofensivo. O Coritiba chegou no momento em que ele está praticamente no vai ou racha. Né? São 9 vitórias em 11 jogos. Então não adianta mais ficar jogando de forma cautelosa, retrancada, medrosa. Parece que o Jorginho percebeu isso. Parece. A gente só vai ver sábado lá no Novelli Júnior. E assim, por mais que a gente saiba que o Coritiba perdeu uma série de pontos em uma série de jogos ruins, o jogo do Operário ele vai ficar uma marca nessa campanha. Ainda mais agora. Coritiba diminuiu a diferença para o G4 de 8-6, que poderiam ser 3. Poderia ser 1 se o Coritiba também tivesse vencido o Novo Horizontino. Mas como você não joga e você não consegue corrigir o passado, senão a gente já teria ganho a Copa de 50, Coritiba tem que pensar no que vem pela frente. E aí é preciso ser ousado, é preciso ser arriscado, é preciso ser agressivo e ofensivo. O Coritiba não vai subir se não ganhar jogos, dentro e fora de casa. E um jogo como o do Ituano no sábado é jogo de obrigação de vencer. Por isso, Jorginho, jogadores, o Coritiba precisa fazer a parte dele. A matemática segue dando chances, até um pouquinho mais do que dava antes do jogo contra o Ceará. Mas não basta só vencer o Ceará. É preciso continuar vencendo.